Olá, bom dia ou não. Eu resolvi fazer esse vídeo mais como uma crônica, né? É o que é, na verdade, as coisas, né? E é sobre a informação de que 56% dos psicólogos usam IA, né? No, e eu faço parte dessa categoria. Enfim, e as coisas são o que são. Não tem crítica, não tem moral, não tem valorização, não. Não pense que esse vídeo, seja lá o que isso possa vir a se tornar, seja uma crítica a respeito disso. É bom eu deixar essas ressalvas claras, né? Porque vai que, né? Não, não é uma crítica. Só é o que é, dado as condições materiais apresentadas em nossos tempos. Como diria o mestre, cada época o seu sintoma, não é isso? Contos da louca do rolê. Quando o psicólogo entrega a própria alma ao algoritmo. Relaxa, a clínica não morreu por causa da tecnologia. Ela só assinou o atestado mais rápido. Quando até o terapeuta precisa de IA para escutar, o silêncio desaparece. Ou seja, o silêncio não desaparece, ele só muda de servidor. No fim, quem terceiriza a própria presença descobre que ninguém volta para buscar o que deixou para trás. A clínica contemporânea repousa sobre um paradoxo que ninguém quer admitir. O humano está cansado demais para se escutar e tecnológico demais para admitir esse cansaço. O problema nunca foi a inteligência artificial. O problema é a desistência silenciosa, progressiva, confortável, com a qual o sujeito abandona a própria experiência em troca de um relatório emocional em PDF. Quando a manchete anuncia que 56% dos psicólogos brasileiros usaram IA em 2025, o público celebra a eficiência. A louca do rolê ri. Não porque a tecnologia seja inútil, mas porque esse número revela outra estatística que ninguém ousa. O desaparecimento do corpo vivo como condição de presença. A clínica virou processador, o terapeuta virou operador, o paciente virou dado. Freud falava de Durkheim-Bentung, o trabalho da elaboração, como algo que exige tempo, conflito, resistência. Nada disso se acomoda na lógica do assistente automatizado. O sofrimento, afinal, nunca respeitou condicional. Não existe if tem para a angústia. Ela retorna, sangra, racha o discurso. E quando o profissional da escuta tenta reduzir esse retorno a cluster, o que ele faz não é interpretar, é fugir. André Green descreveu o colapso do enquadre quando o vazio toma o lugar da palavra. Hoje, o enquadre desaba por outro motivo. Não porque o paciente silencia, mas porque o psicólogo não sustenta mais o vazio e pede para a máquina preenchê-lo. Analise essa sessão para mim.
É nesse pedido aparentemente inocente que a clínica se dissolve. Não é assistência, é abdicação. Bauman alertava que vivemos numa cultura que reprova qualquer demora. A escuta, para existir, exige lentidão, um luxo impraticável na era da produtividade emocional. Por isso, a IA cai tão bem. Ela acelera o que não deveria ser rápido, simplifica o que precisa ser complexo, higieniza o que necessariamente deveria feder. O sofrimento vira gráfico, o encontro vira fluxo, a subjetividade, interface. O filósofo coreano Byung-Chul Han diz que vivemos cercados por não coisas, imagens, telas, estímulos, projeções. Pois bem, a escuta também virou coisa e não coisa. Ela perdeu densidade, perdeu corpo, perdeu chão. A IA não substituiu o humano. Ela apenas ocupa o espaço que o humano desocupou. Quando o psicólogo terceiriza sua presença, entrega mais do que a técnica. Entrega o risco que funda a clínica. E o paciente? O paciente chega pedindo a alguém que o veja e encontra um profissional que pede ajuda a uma máquina para vê-lo. Isso não é ironia, é diagnóstico. A transferência escorrega para uma instância invisível, fria, ágil, demais para se escutar, lenta demais para se sentir. A dor convertida em metadado é torna empobrecida, domesticada, processada. E quando volta ao sujeito, volta tarde demais. A clínica do real aparece justamente onde o algoritmo falha. A IA mapeia a angústia, mas não a sustenta. Organiza o vazio, mas não o atravessa. Preenche silêncios, mas nunca compreende que alguns silêncios são o próprio tratamento. O corpo treme, sangra, hesita, a máquina processa. E nesse abismo, entre o que vive e o que calcula, nasce o desastre ético. Quanto mais dispositivos criamos para representar o eu, menos o eu se elabora. Esse é o paradoxo central. Não é que a tecnologia destrua a subjetividade, é que ela revela o desejo humano de não ter que habitá-lo. O psicólogo que usa a IA para pensar o paciente não está pensando, está confirmando o que já sabia, que não queria sustentar o encontro. O paciente que esperava que a IA descrevesse sua dor não está vivendo a experiência, está pedindo que alguém viva por ela. E é assim que o eu desaparece, não por violência, mas por conveniência. A subjetividade se transforma em superfície lisa, o sofrimento se mede, a história se exporta. E a clínica, essa que deveria ser o último lugar de resistência, se torna um campo de operação técnica. A louca do rolê avisa. Nada que te descreve te salva. O que te salva é justamente o que não cabe na descrição. No final, não é a IA que ameaça a clínica. É a vontade humana de não escutar, nem o outro e nem a si mesmo. Se você terceirizou até a própria angústia, tudo bem. Só não reclame quando descobrir que ninguém faz o caminho de volta por você. A louca do rolê
só te entrega lucidez. O resto é queda livre. Quando até o psicólogo terceiriza o próprio notas clínicas sobre a morte da escuta na era digital. Leia a descrição e tente resolver essa binaridade entre o eu que discursa e o eu que existe. A louca do rolê.